Declaro aberta a sessão cultural da Academia Brasileira Teológica de Letras, no uso das atribuições a mim confiadas e conforme com as disposições estatutárias e regimentais. Eu quero passar a palavra ao Dr. Gesiel para que possa, então, nos fazer trazer uma palavra sobre escatologia, sim, escatofobia, não. Por favor, pastor. Nobres acadêmicos, senhores e senhoras convidados, muito boa noite a todos mais uma vez. Primeiramente, quero registrar minha profunda gratidão ao nosso presidente, Dr. Roberto Bittencourt, também ao nosso presidente da sessão solene e vice-presidente da academia, Dr. Eliseu Kessler, pela confiança e generosidade em poder substituir aqui, espero que à altura, nosso querido Dr. José Carlos, que sofreu um revés, né? Um ente querido, uma pessoa próxima, muito próxima dele, faleceu e ele teve que ir para Rio das Ostras e não houve tempo hábil de retornar para cumprir essa missão. Então, quero registrar aqui todo o meu carinho, né, e a minha profunda gratidão e também parabenizar o nosso presidente, o nosso vice-presidente por essa nova fase da nossa academia, por essa moralização, né, por todo esse incentivo ao comprometimento, à assiduidade, tudo isso que é tão importante para que a academia, de fato, possa se desenvolver e chegar aonde ela deve chegar por missão. Dito isso, vamos então falar um pouco desse tema. Esse livro eu escrevi em 2011, como resposta apologética a um movimento que aconteceu aqui no Brasil, inclusive refletindo até fora do Brasil e levando até algumas pessoas ao suicídio, né? Um fenômeno que aconteceu através de um senhor chamado Rubens Sodré. Ele lançou uma série de documentários chamado Illuminatis. Ele vendeu 11 milhões de DVD em território brasileiro. E ele espalhou uma onda de boataria, né, com uso de tecnologia, com edição de vídeos, né, e marcou até a volta de Jesus, entrou em temas escatológicos, e aí, naquele contexto, eu percebi o quanto a igreja estava despreparada para lidar com essa temática. Na ocasião, o bispo Daniel Malafaia, que era vivo, me pediu que eu fizesse uma leitura, um relatório, porque estava havendo muita pressão de pessoas para que ele se pronunciasse sobre esse tal documentário. Quando eu analisei o documentário, eu vi que tudo era uma farsa. Por quê? Porque era basicamente um conteúdo de escatofobia e não de escatologia. Por isso o título da minha obra, Escatologia sim, Escatofobia não. Então, na verdade, é uma palavra de encorajamento para o dia glorioso do arrebatamento, que é um dos pilares, né, da pregação evangélica e é uma doutrina essencial para a vida cristã, né, e para a igreja evangélica de modo mais especial. Então, eu escolhi como texto áureo esse texto de Tito 2,13, e Paulo tem uma escatologia muito lúcida. Eu penso que a escatologia de Paulo seja uma das mais lúcidas, mas muito mal compreendida no cenário brasileiro, sobretudo por causa de um sistema teológico chamado dispensacionalismo, que chegou no território brasileiro com o pentecostalismo clássico, né, e, infelizmente, ele ganhou muito espaço. E o sistema dispensacionalista ele tem muitos equívocos, né, e se você olhar para toda a escatologia antes do século XVIII, você vai perceber que nunca houve essa concepção dessa caixinha cartesiana de inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, né? Não existe isso nos cenários anteriores ao século XVII. Então, a escatologia é uma doutrina realmente muito importante. Paulo fala dela. Então, você tem uma escatologia paulina, uma escatologia petrina, uma escatologia lucana, uma escatologia mateana, e tem a própria escatologia de Jesus. Então, a escatologia de Paulo, eu acho que é a mais lúcida para a gente entender a escatologia, de fato, como uma doutrina que precisa ser compreendida com rigor, de acordo com a narrativa bíblica. Paulo diz, aguardando a bem-aventurada esperança, a bem-aventurada o quê? Esperança, tá? O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, a escatologia é uma doutrina eminentemente esperançosa, nunca fatalista, alarmista, escapista. Em lugar nenhum na escatologia bíblica e nem na história eclesiástica, nos mais de 15 séculos, até o século XVIII, mais precisamente,
você vai encontrar essa perspectiva fatalista, alarmista, escapista que adoece as pessoas. Mas esse indivíduo, infelizmente, contaminou o Brasil. Então, por causa disso, eu preciso fazer 4 alertas em relação ao conteúdo da palestra e também do nosso livro, do meu livro, que está esgotado e eu preciso reeditá-lo, porque o tema voltou agora com a guerra de Israel, né, e a guerra da Ucrânia. Esse tema voltou à baila. E não são essas 2 guerras que vão determinar absolutamente nada, porque hoje existem aproximadamente cerca de 30, mais precisamente 31 guerras ocorrendo no mundo. As 2 principais, a da Ucrânia, que já fazem um ano, com mais de 100 mil mortos, e agora a mais recente, Israel contra um grupo terrorista chamado Hamas, que já leva quase 12 mil mortos. Mas nenhuma dessas guerras vai conseguir determinar absolutamente nada. Então, o cristianismo, em primeiro lugar, não é a religião do medo e do obscurantismo. Qualquer proclamação que perpasse por esse caminho do medo não pode ser considerado uma pregação evangélica. Nós não somos trombeteiros do Apocalipse, nós somos portadores de boas novas. E para nós o Apocalipse está muito claro, ele está desenhado do começo ao fim, e no fim todo mundo aqui já conhece. Quem vence no final é Deus, é Jesus. Então não tem essa coisa fatalista de alarmar e assustar as pessoas, né, com base num discurso sobre uma série de tragédias que já são naturalmente espantosas aos nossos olhos. Segundo, a fé cristã é a fé da esperança, da verdade, sobretudo da vida. Portanto, se uma pregação adoece, causa ansiedade, depressão, preocupação, se desenvolve uma cultura de escapismo, de alarmismo, de alienação, não está fundamentada no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus a todos os homens. Terceira, a escatologia é uma doutrina essencialmente bíblica, portanto, necessariamente deve ser compreendida à luz da Bíblia Sagrada. Eu reconheço que não é uma doutrina assim objetiva, não é que ela não seja simples, ela não é tão objetiva, porque há muitas escolas de interpretação, mid, pós, pré. Você tem concepções amilenistas, pós-milenistas, mid-milenista, preterista, futurista, alegórica. Então, você tem inúmeras escolas de interpretação e isso faz com que se torne, na verdade, complexo para determinados ambientes evangélicos. Quarto, a literatura escatológica concentra-se no desenvolvimento do próprio texto inspirado e não na imaginação descontrolada do intérprete. Se alguém não tem base teológica, e nós somos uma academia teológica, se não houver doutrinamento, preparo, discipulado, ela vai se perder naturalmente. Por quê? Porque a escatologia é a última, dentro daquele sistema que nós conhecemos como teologia sistemática, é a última das doutrinas. Antes de escatologia, que é a 10ª, você tem teontologia, uma área de especialização do nobre doutor Eliseu Kessler, né, que é a doutrina de Deus sobre onipotência, onisciência, atributos imanentes, né, atributos que são comunicáveis, que não são incomunicáveis. Deus é a base de tudo. Se a pessoa não estuda Deus, qualquer outra coisa que venha depois já é muito desafiador. Mas depois vem Jesus Cristo, a cristologia, essencial para a fé cristã. Depois vem pneumatologia, Espírito Santo. Depois vem antropologia, o homem, sua natureza. Depois vem bibliologia. É preciso ter fundamentação bíblica, conhecer a Escritura para entender, né, cada uma dessas doutrinas. Depois você tem soterologia, salvação, eclesiologia, angelologia. Por último, você tem escatologia. E aí o que está acontecendo hoje? Muita gente está iniciando com escatologia, ao invés de começar com teologia, com cristologia, com bibliologia, com aquilo que é elementar. Partindo, então, do complexo para o mais simples, naturalmente a gente vai ter seríssimos problemas, e é o que aconteceu. 2 suicídios no estado do Amazonas, um suicídio no estado de São Paulo, um suicídio no estado de Minas Gerais, um suicídio lá fora, em Portugal, né, por conta de um veneno que esse indivíduo lançou sobre a sociedade. Infelizmente, nenhuma academia brasileira teológica e nenhum grande líder conseguiu se pronunciar para bloquear aquele infeliz. Quem conseguiu foi a justiça brasileira, hoje ele está preso, inclusive por assassinato, né? Mas o prejuízo foi semeado aí em diversos lugares. Então, vamos lá. Objetivo didático desse conteúdo. Primeiro, distinguir a histórica doutrina escatológica do modismo escatofóbico. Escatologia, sim, escatofobia, não, jamais. Tá bom? Segundo, conscientizar sobre a essência bíblica
da doutrina escatológica. Então, tem que estar fundamentado na Bíblia e nas Escrituras, e não no que diz a mídia, no que diz uma novidade, alguma coisa que está acontecendo no cenário mundial. Isso não pode ser um delimitador, um indicador sobre a questão escatológica. E, terceiro, alertar sobre as ações deletérias dos falsos mestres sobre o ensino fatalista. Então, feito essas considerações, eu gostaria de ler com vocês o texto sagrado da escatologia paulina mais precisa, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 16, em que ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Não sejais o quê? Não tem ninguém ignorante aqui. Eu estou numa academia brasileira teológica. Aqui está a nata da teologia. Mas o que tem de gente ignorante no meio evangélico, irmão, é assombroso. Tem gente confundindo alhos com bugalhos. Né? E ninguém se manifesta, os pastores parecem estar intimidados, e eu até reconheço que é fruto de uma desordem que aconteceu no século passado. O século passado, que era para ser o século, né, dos avanços da autonomia humana, foi o século mais fracassado no que diz respeito à escatologia. Primeiro que porque se esperava, de fato, de não haver tantos problemas em função das descobertas do iluminismo, energia elétrica, isolaram prótons, nêutrons, descobriram tantas tecnologias, mas a gente teve 2 guerras mundiais, milhões e milhões de mortos. A gente teve movimentos culturais que revolucionaram e balançaram os alicerces da sociedade, de modo geral, e, sobretudo, da sociedade cristã. A gente teve uma perspectiva de fim de mundo extremamente fatalista, com Nostradamus sendo ressuscitado e sendo proclamado como se fosse palavra de Deus. E Nostradamus não tem nada de Deus. É um profeta do caos, morreu na desgraça. Então, a gente precisa reconhecer que realmente isso foi muito sério. Marcaram a volta de Jesus no século XX cerca de 150, 180 vezes. Então, a gente sabe que isso assustou e muita gente parou de falar, mas o tema está na Bíblia. Não quero que sejais ignorantes. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, olha o que diz o texto: Deus os tornará a trazer com ele. A doutrina mais essencial da fé cristã é a doutrina da ressurreição. E isso me dá perspectiva de vida todo dia, porque se o dia que eu não amanhecer aqui, eu amanheci lá, do outro lado. Essa certeza ninguém pode tirar do meu coração. É isso que dá sentido para a nossa existência. Se a nossa fé não estiver baseada nisso, ela é morta. Paulo disse que nós somos o quê? O mais miserável dos homens. Então vamos continuar. Porque o Senhor, mesmo o Senhor... Não, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, tem uma ordem de fato estabelecida. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com a alarido e a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, quem morre não chega primeiro, ressuscita primeiro, não chega primeiro, porque a igreja começou junto e ela vai terminar junto. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos. Na entrada da eternidade, todos estarão reunidos. Isso está claro. De Gênesis a Apocalipse, em Apocalipse com muito mais precisão, sobretudo no Cântico dos Remidos. Então, depois de nós que ficarmos vivos, né, aqueles que tiverem essa bênção, seremos arrebatados. O arrebatamento é uma realidade. Juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora aqui está a chave hermenêutica. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ele diz: desesperai-vos ou consolai-vos? Consolai-vos. A palavra é de consolo. A palavra é de esperança. A palavra é de conforto. A palavra não é de desespero. Como é que eu posso ler escatologia e ficar desesperado? Como é que eu posso ler escatologia e ficar assustado? Como é que eu posso ver uma guerra e ficar achando que é o fim do mundo? Não há base para isso. E o próprio Jesus nos alertou sobre isso. Vamos à frente, então. Eu estou falando tudo isso e alguém pode até achar que eu, de repente, sou um amilenista, né? Eu sou um preterista, e de fato não sou. Não quero nem revelar minha posição, mas já li todas as posições, né? E reconheço que não sou um grande especialista. Eu tenho uma leitura que considero suficiente para mim, né, diante dos dilemas que eu já enfrentei. Mas, né, eu defendo claramente a doutrina escatológica, com lucidez, é claro, e defendo também esse tema tratado com toda a naturalidade no ambiente eclesiástico da igreja, né, e não no ambiente
secular, onde as pessoas não têm visão sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, igreja, Bíblia, pecado, salvação, anjo. As pessoas não têm leitura disso, as pessoas nem leem o Evangelho. As pessoas leem leio você. O Evangelho que estão lendo é a minha vida, é a sua vida. Mas a doutrina pentecostal, ela tem 4 pilares, chamados de mesa teológica, né, onde todo fundamento dos pentecostais está alicerçado. O que é que eles pregam desde quando chegaram aqui ao Brasil? Jesus salva, né, doutrina da salvação, Jesus cura, Jesus batiza e em breve voltará. Então é o 4º pilar. Esse pilar, Jesus buscará a sua igreja, é inegociável. Só que ele precisa ser entendido à luz das Escrituras. Né? Tem um vídeo que vai entrar aqui agora, mas eu vou ter que correr porque a gente está com o tempo estourado. Né? Mas é esse tipo de vídeo que está circulando. Vou pedir à técnica que aumente um pouquinho o som. Você vai ter uma ideia dos vídeos que circulam na internet. Você acha que o livro sagrado está brincando? Que suas palavras não passam de um mero conto e estão ultrapassadas? Se as faíscas aterrorizam o mundo, imagine quando essa terra, de fato, começar a pegar fogo. Está vendo que o discurso é sempre esse, aterrorizante? E eu já consultei, numa pesquisa que eu fiz, alguns teólogos que defendem essa posição, qual é a perspectiva? A maioria deles diz assim, não, é para ajudar na conversão. E eu nunca li na Bíblia que o medo converte alguém. Alguém já leu aqui que o medo converte alguém? Quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado? Quem é? Só o Espírito Santo. O medo não faz isso. O medo até faz as pessoas aderirem, mas não se converterem. Conversão não é adesão. Alguém aderir não é converter. Então, essa perspectiva de medo, de assombro, de querer, né, desesperar as pessoas, é um equívoco. Então, a insegurança dos nossos dias tem provocado um interesse assim descomunal pelo fim dos tempos. No final do século XX, início do século XXI, a escatologia recebeu mais atenção do que nunca. Nunca houve uma procura tão grande. Mas basicamente por 2 motivos, né, que eu vou enumerar aqui. Primeiro, a ansiedade humana em relação aos sinais que remetem a um possível fim. Isso é da natureza humana. Jesus está se despedindo dos apóstolos em corpo ressurreto, ele leva a turma lá em Jerusalém, e aí, diante do Monte Sião, né, e quem já foi a Israel sabe, diante do Monte Sião está o Monte das Oliveiras, onde Jesus ascendeu aos céus. Os discípulos dizem, Senhor, olha que maravilha, que templo monumental, gigantesco, que obra faraônica não, herodiana, né? Herodes construiu isso de maneira gigantesca, que troço descomunal. Aí Jesus olha e diz assim, olha, mas não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Aí eles ficam assustados, Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Diz pra gente, que sinal haverá da tua vinda? E eles ficam preocupados com essas questões. Qual é a primeira resposta de Jesus para o colegiado apostólico naquele instante? Olha, não compete vocês saber a estação, os tempos, nada disso. Não fiquem preocupados com isso. E aí a sentença em Mateus, na narrativa do Evangelho, é muito mais dura. Mateus 24:4. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Por quê? Porque o engano vem muito fácil com esse tipo de proclamação. Então, lá no monte, Jesus foi muito preciso. Acautelai-vos que ninguém. Não diz cientista, pastor, pregador, apóstolo, bispo, de ninguém. Então, ninguém pode nos enganar. Imagine um mundo onde Segundo, as máquinas podem tomar decisões melhores. revolução do que os seres tecnológica, irmão. Está humanos. Os assustando as carros pessoas. dirigem sozinhos, E Ó, as doenças são diagnosticadas isso já é antes real. mesmo de apresentarem sintomas. Esse mundo não é mais ficção científica. Ele está se tornando realidade graças à inteligência artificial. A inteligência artificial está mudando o mundo a cada dia e a velocidade com que está evoluindo é surpreendente. A tecnologia está se tornando cada vez mais avançada e está sendo usada em vários setores, desde saúde, medicina até transporte e logística. Os avanços na inteligência artificial estão permitindo que as máquinas realizem tarefas que antes eram exclusivas dos seres humanos. Isso significa que as máquinas estão superando os humanos em tarefas como reconhecimento de voz e visão, diagnóstico médico e até mesmo criação de arte. Na saúde, a inteligência artificial está sendo usada para melhorar a precisão de diagnósticos médicos, ajudando a identificar doenças precocemente e aumentando a eficiência dos tratamentos. Alguns estudos mostram que a inteligência artificial pode detectar câncer de mama com precisão semelhante ao exame de mamografia.
e, em alguns casos, até mesmo superando a precisão dos médicos humanos. No transporte e logística, a inteligência artificial está sendo utilizada para otimizar rotas de entrega e melhorar a eficiência logística, reduzindo custos e aumentando a satisfação dos clientes. Carros autônomos estão sendo testados em várias cidades ao redor do mundo, e as previsões são de que essa tecnologia será amplamente adotada nos próximos anos. Uma das principais preocupações sobre a inteligência artificial é como ela irá afetar o mercado de trabalho. Com a automatização de tarefas, muitas profissões podem desaparecer. Isso pode causar problemas sociais e econômicos. Além disso, a inteligência artificial também está sendo usada para monitorar e controlar pessoas, o que gera preocupações sobre a privacidade e liberdade individual. É importante notar que, como toda tecnologia, a inteligência artificial também traz algumas preocupações e desafios. Elon Musk, fundador de empresas como Tesla e SpaceX, já declarou que a inteligência artificial é mais perigosa que a bomba atômica. Ele aponta para o fato de que, se a inteligência artificial for usada de maneira incorreta, ela pode causar danos significativos e até mesmo ameaçar a existência da humanidade. Outro ponto polêmico é a questão da ética na inteligência artificial. Como as máquinas estão sendo usadas para tomar decisões cada vez mais importantes, é crucial que sejam programadas com valores éticos e morais. Senão, elas podem tomar decisões prejudiciais para a sociedade, especialmente se não levarem em conta questões de diversidade e inclusão. No entanto, se usado de maneira responsável e ética, a inteligência artificial pode trazer benefícios incríveis para a humanidade. Ela pode tornar nossas vidas mais fáceis, melhorar a saúde e a segurança e até mesmo ajudar a solucionar problemas globais. É importante que se discuta esses temas e que sejam implementadas medidas para garantir que a inteligência artificial seja usada de maneira ética e responsável. Então, esse tipo de declaração que a gente tem ouvido, com base, por exemplo, nessa afirmação do Elon Musk, é uma questão absolutamente irrelevante, porque, do ponto de vista ético-moral, essas questões sempre existiram. Você tem um carro que você leva para a igreja e tem gente que pega o carro e vai para a prostituição. Você tem uma série de recursos que você pode usar positivamente e pode usar negativamente. Você tem um avião que transporta pessoas de um lado para o outro e tem avião que carrega bomba. Isso é da natureza humana. Então, o avanço tecnológico, mais uma vez, está lidando com esse dilema. É, na verdade, o ser humano por trás disso. E a gente, muitas vezes, está vendo o pessoal pegar isso, né, e jogar na mídia, sobretudo no meio evangélico, para assustar as pessoas, como se pudesse datar, marcar, e não tem fundamento bíblico. O profeta Daniel declarou que a ciência se multiplicará. Isso é um fato. Esses avanços científicos vão continuar acontecendo. Só tem uma coisa que pode determinar, de fato, o fim dos tempos e não o fim do mundo. A concepção de fim do mundo nem existe. Ela é equivocada ou é de quem defende a visão aniquilacionista. E eu não sei aqui se algum dos colegas é dessa concepção. Se for, me perdoe. Né? Não tenho nenhuma posição de divergência com quem tem esse tipo de pensamento, mas não é a maneira como eu penso. Mas não há fundamento bíblico teológico para a gente determinar o fim do mundo. O fim do mundo é escatofóbico. O fim dos tempos é escatológico. Então, a gente precisa realmente entender o que é escatologia. Então, quais são os perigos e consequências do desconhecimento da doutrina escatológica? Como eu disse, a escatologia é uma doutrina essencialmente bíblica. Ela necessariamente tem que ser compreendida à luz das Escrituras. Fora das Escrituras, é veneno na panela. É morte e adoecimento. Então, nesse sentido, a Bíblia denuncia já há muito tempo que viria tempos em que as pessoas não aguentariam a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, vai lá e amontoa um monte de mestre para si mesmo, para tirar proveito, para assustar realmente as pessoas, fragilizar as pessoas e, em cima da fragilidade, explorar a boa-fé. Nós somos uma academia teológica e não compactuamos com essa ideia. Todos os pensadores que passam por aqui são absolutamente contra essa visão mercantilista, de exploração e de usar a teologia, muitas vezes, para fragilizar as pessoas. Nós precisamos de lucidez e de coerência. Por isso, a recomendação de João foi: amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, e ele falou isso há 2000 anos atrás. Hoje tem muito mais falso profeta por aí, e nós temos que estar muito vacinados, tá bom? Então, 2 alertas aqui que precisam ficar claros a respeito do sentimento que a escatofobia quer produzir na igreja evangélica brasileira. Primeiro, incredulidade. Quanto mais essa ridicularização, essa coisa de marcar data, não acontecer, aparecer,
uma ocasião apareceu um doutor lá na minha igreja e ele foi recomendado por alguém, né, de instância convencional, e depois que ele começou a falar, eu vi que as coisas não batiam. Era um homem muito preparado, físico, astrofísico, um homem formado pela USP com doutorado, pós-doutorado, né? E aí eu fiquei ouvindo, mas algumas coisas não batia, e quando ele terminou, eu fui atrás dele, perguntei para ele assim: doutor, o senhor acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Ele disse: oh, meu caro jovem, eu sou um intelectual de ponta, eu jamais poderia conceber essa ideia, né? Porque a Bíblia contém, a Bíblia não é. Se é isso que você veio saber com toda clareza, porque eu perguntei, eu quero que você me responda objetivamente, sem argumento, sem rodeio. Ele disse: eu não posso concordar com isso. A Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Falei: obrigado. Saí, fui lá em cima e falei com o bispo Daniel. Esse indivíduo que acabou de falar, ele tem sério comprometimento intelectual no que diz respeito à teologia clássica. Por quê? Eu falei: ele acabou de negar para mim que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu vi um monte de coisa que ele falou que não está correto. E o pastor falou: então pega os livros deles, leia até quarta-feira. Eu ganhei 4 livros para ler em 3 dias. Nunca li tanto na minha vida. O Leobaldo lembra disso. E eu fiz um relatório apologético, né? E realmente aquele homem tinha coisa assim absurda. Por exemplo, ele defendia que o nascimento de Jesus foi fruto de um fluxo planetário que aconteceu e um raio, na hora que aconteceu no Sol, refletiu na Terra e Maria possivelmente estava exposta, e isso gerou o nascimento de Jesus. Ele dizia que o fato do povo ter caminhado no deserto era uma nave espacial que veio de outra esfera, do outro lado do Éden, dos seres que não decaíram. Olha a concepção que ele tinha. Uma série de coisas absurdas, né? Mas ele já tinha vendido muito livro e aquilo foi terrível. E esse tipo de discurso leva o quê? A incredulidade. Então, não acontece, isso é mentira, eu já ouço isso há muito e muito tempo. Então, o primeiro sentimento que quer gerar é de descredibilizar. Porque ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o minuto, nem é para saber. Isso está vedado. Isso está vedado. Só o Pai, o Filho, o Espírito Santo sabem disso. É um ensino inequívoco das Escrituras. E como é que a gente entra nessa paranoia? Aí tem um segundo sentimento, que é o medo. Que aí tem gente também amedrontada. Semana passada, um grupo de jovens na igreja me procuraram: pastor, estou desesperado, porque não vai passar de 2024. Por que não vai passar de 2024? Não, porque agora tem um chip na mão. Eu até brinquei: eu já coloquei o meu, né? Aí ela: o quê? O senhor coloquei? Aí eu estou com uma manchinha aqui, né? Agora está sarando, tá aqui, ó. Ah, meu Deus do céu, a criançada ficou doida, né? Porque agora os bancos estão oferecendo o chip aqui para você fazer relação comercial, né? E não precisar mais de cartão de crédito. Eu acho desnecessário, até porque está em teste, né? Mas isso tudo assusta as pessoas, né? E é tudo, na verdade, test drive. Claro que isso tudo é testagem, mas tem gente que se apropria desse tipo de argumento para assustar. Eu vi um grupo de adolescentes com 14, 15, 16 anos, tudo já doente, tudo preocupado, amedrontado. Não existe esse ensino nas Escrituras. Então, medo e incredulidade são duas coisas que a Bíblia o tempo todo condena. Quando os discípulos viram que Jesus morreu, eles se esconderam lá em Jerusalém, e a Bíblia diz que eles estavam com medo e incrédulos. Medo é o contrário de fé. Incredulidade é o contrário de fé. Então, como é que eu posso estar pregando fé e colocando medo na vida das pessoas? Eu estou pregando fé e estou botando as pessoas incrédulas? Então, a escatofobia não pode ter fundamento. Nesse sentido, nós precisamos, então, antes de entender o que é escatologia, já deixar claro o que a escatologia não é, e eu vou correr um pouco aqui. Primeiro, não é futurologia. Nenhum desses pregadores ou trombeteiros do Apocalipse que está usando os dados científicos para querer assustar as pessoas tem fundamento. Futurologia é, de fato, uma ciência, prospecção para 30, 40 anos à frente, de como vai estar a sociedade em termos tecnológicos. E vai ser uma coisa, assim, absurda. A gente está numa fase chamada de eutagogia, onde as pessoas estão aprendendo sozinhas e, naturalmente, tudo está se potencializando, né? Antigamente, você precisava de uma biblioteca maior do que essa sala para carregar 30 mil livros. Hoje, eu tenho, num pendrive meu ali, eu tenho 60 mil livros, num pendrive, né? E ele não ocupa nem 8 GB. E pendrive já é uma porcaria, não vale para mais nada, né? Hoje está tudo na nuvem. Então, o avanço é muito rápido. Então, não é futurologia, não dá para seguir nessa paranoia. Também não é escatomania, qualquer coisa, é o fim do mundo, né? Aconteceu um terremoto, é o fim do mundo. Aconteceu um maremoto, é o fim do mundo. Aconteceu um tsunami, é o fim do mundo. Irmão, não entra nessa porque isso é escatonomia. E também não é escatofobia.
Escatofobia é ter medo, e eu não preciso viver sob o signo do medo. Eu fui convidado para viver sob o signo da entrega. O medo acabou na minha vida quando eu, no dia que aceitei a Cristo e reconheci a obra dele, entendi que a minha existência não foi destinada para essa geração, para esse tempo. Essa geração vai passar, a minha geração vai passar, a minha vida aqui vai passar. Eu não vou viver mais do que 100 anos. Se eu chegar lá é um milagre, né? Mas eu sei que tem uma eternidade esperando por mim. E é isso que me anima, tá bom? Vamos lá. Então, o que é escatologia? Vamos entender o que é escatologia à luz da Bíblia. Junção de duas palavras, né? Escatos, de escatom, né? E logos, estudo das últimas coisas, dos acontecimentos finais. Então, podemos chamar de doutrina dos acontecimentos finais, do plano de Deus para este mundo e a consumação do propósito de Deus. Porque quem manda é Deus, quem governa é Deus, quem controla é Deus. No final de tudo, quem resolve tudo é Deus. Não entre numa paranoia de ser secretário de Deus que tu morre. Tá? Ninguém consegue ser secretário de Deus. Eu estou vendo um monte de pastor querendo ser secretário de Deus aí. Aí está vendo o que está acontecendo. Tem até pastor se suicidando. Né? Mateus 24, né? Olha só. O que Jesus falou a respeito da sua volta. Que sinais ele pontuou? Vamos lá. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus. Você tem um vídeo pelo mas eu vou ter que passar. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram. Jesus disse que não é isso. Quando e a gente está dizendo que é. Ele disse que não é. Não é isso. Sinal haverá da tua vinda e da consumação. Ele disse, ó, não é guerra, não. Isso vai ter, mas não é. Vai ter fome, mas não é isso. Vede que ninguém vos vai ter esfriamento? Vai, mas não é isso. Virão muitos em meu nome. Ó, primeira coisa. Dizendo, eu sou a falsidade, a mentira, o engano. Ó, eu sou a luz do mundo. Alguém conhece esse cara aí? É brasileiro. Eu sou o caminho. Ninguém vê o meu Pai senão por mim. Voltei como havia prometido para que loucura! Ganha mídia, tá o tempo todo na televisão. Eu sou o libertador. É nada. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia, da mentira. Olha que coisa, gente. Então, Jesus mostrou que não é isso. Também não é isso. Isso está acontecendo. Esfriamento, essas perspectivas Meu nome é pastora Rosânia Rocha. humanistas, progressistas. Eu sou esposa dessa linda mulher. Duas pastoras e esposa. Vou até correr, vou cortar. Então, você vai ouvir falar de guerra, de rumores de guerra, de fome. Vai ter. Hoje tem fome no Brasil, gente. Claro que tem. O doutor Eliseu levou o prefeito numa região da cidade que ele falou assim, isso aqui é Rio de Janeiro? É. Lá no Quinhão de Santa Cruz, ele ficou assim, porque ele nunca imaginava que ainda tinha situação como aquela. Se tem até aqui no Rio de Janeiro, você imagina no Nordeste, ó. Você no Brasil. Se não melhorar, Deus é quem sabe, mas eu tô achando que, pra mim mesmo, eu preferia morrer do que eu ver os bichinhos sofrendo assim, desse jeito. Não é longe, é aqui. Então, vai ter. Né? Epidemia e pestilência. A gente acabou de sair de uma quê? Pandemia. A Bíblia fala de epidemia. A gente está em que fase? Muito superior. É o mundo inteiro. Né? O Covid-19 foi uma experiência sobre isso. Perseguição a cristão, meu Deus do céu. É só ser crente. Direitinho que você vai ver quem quer padecer tribulação. Tem gente que não gosta de cristão, não gosta. E você não pode nem reclamar, porque cristão foi chamado para sofrer, né? Eles acham isso. Sobre ataques a cristãos em todo o mundo. As ocorrências foram registradas em pelo menos 76 países. A maior parte na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte nem pode, nem passar perto. Uma Bíblia, por exemplo. Na sequência estão países como Somália, Iêmen, Paquistão e Afeganistão. No total, mais de 4.500 cristãos foram presos e pelo menos 5.600 morreram simplesmente pelo fato de serem cristãos. O número de igrejas fechadas, atacadas ou destruídas passou de 2.100. Nas Américas, Cuba é o país onde mais cristãos são perseguidos. O governo de esquerda cubano costuma prender religiosos que não concordam com o regime. Isso está acontecendo em todo lugar, aqui perto de nós. Doutor Eliseu, onde socorreu um missionário nosso, que está aqui na América Latina, que foi ontem vítima de uma armação. Pegaram o carro, no carro que ele tem para fazer a obra, e prenderam o carro lá numa situação que ele estava completamente correto, mas fizeram um golpe só porque ele é cristão e está avançando nos rincões do interior da América Latina. Então,
A perseguição vai existir, não tem jeito. Até ele voltar, nós vamos ver coisas assim que assustam. Esse indivíduo aí matou 3 crianças, degolando a cabeça. Isso é esfriamento ou não é? Porque, para mim, um cara desse, ele não é endemoniado, ele endemonia o demônio. É tanta maldade que ele endemonia o demônio. Até o demônio faz de um cara desse. Aí as crianças, gente. Eu não sei o que eu fiz, não sabe. Por que ele não vai fazer isso com um homem? Por que faz com uma criança que é indefesa? Vê se ele faz isso com um policial. E não estoura a cabeça dele rapidamente. Ele faz com quem é indefeso. Isso é maldade. É uma coisa de demônio. E até o demônio está fugindo dele, rapaz. Não sei explicar. Não sabe explicar? A gente sabe. É o esfriamento, realmente. Então, qual é o objetivo desses sinais que estão nas Escrituras? A gente precisa entender que os sinais estão lá como uma afirmação, né? E é, na verdade, uma pronúncia de Jesus, para que todo mundo entenda que cada uma dessas coisas está nos alertando. Primeiro, vigilância. Nós somos efêmeros, frágeis, passageiros. Qualquer um de nós podemos partir a qualquer momento. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, e nem que você vai ir. Eu tenho um amigo que estava indo para casa, aqui na Presidente Vargas, o ônibus soltou soltou um pneu, ele estava indo ali, saiu dos Correios, o pneu fez tum, tum, ele nem viu, o pessoal gritando e ele não conseguiu ver. Ele estava com fone no ouvido, o pneu bateu na cabeça dele e já acordou na Jerusalém Celestial, indo para casa. Novo, ninguém sabe, a gente tem que estar alerta, vigilante, tá? Outra coisa, nós precisamos também entender que isso é para nos dar sobriedade. Olha o que Paulo diz, portanto, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de Deus. É para viver de forma sensata, justa e piedosa. Quanto mais eu vejo essas coisas, mais desejo de buscar as coisas de Deus eu sinto. Senão você entra nessas paranoias aí, ó. Quantas coisas estão acontecendo? Eu vou parar o vídeo porque a gente está com o tempo bem estourado. Terceiro objetivo desse ensino, trazer esperança. Como eu falei lá no começo, isso é uma mensagem que deve despertar em nós o sentimento de que a vida não reside só aqui. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes dessa terra. Mas a vida não termina aqui. Aqui é só um estágio. A maneira como você vive diz como vai ser a sua eternidade. Se você não está vivendo de forma resoluta, conforme Deus quer, no seu propósito, certamente na eternidade você não vai desfrutar da bem-aventurada esperança. Quarto, também a mensagem de consolo. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Um dia desse eu sepultei uma jovem, muito nova, né, e ela faleceu de maneira muito dramática, porque foi socorrida para o hospital e um erro médico. Ela era diabética, ela tinha tido uma crise de convulsão e aí, talvez, por inexperiência, o médico aplicou uma injeção com uma substância que elevou a glicose dela e ela faleceu. Uma moça jovem, solteira, pronta para casar, noiva, tudo certinho e, de repente, não está mais aqui. O que você fala para uma mãe dessa? O que você fala para uma mãe na beira da sepultura, sepultando a sua filha cristã, servindo a Deus, pronta para casar, nova, bonita? Não tem palavras. Eu disse, irmã, eu não tenho palavras. Eu queria ter, mas não encontro nenhum vocabulário. Mas de uma coisa eu posso dizer, eu não vou usar as minhas, vou usar as palavras de Deus. Aqui está o grande fundamento da doutrina escatológica. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e a voz do arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Nós vamos nos reencontrar de novo. E não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá tristeza, não haverá luto, não haverá angústia, não haverá perplexidade. Nunca mais isso acontecerá. E eu vou reencontrá-la. A senhora vai reencontrá-la. E é com essa esperança que nós temos que sair daqui vestidos do legado dela e continuar o caminho. Porque ela saiu na frente, mas nós vamos chegar juntos. E aquilo foi muito consolador para essa mãe. Já estou encerrando aqui, tá, doutor? E último, também, produzir em nós santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos os alertas me despertam a viver uma vida abundante, porque não há nada tão importante quanto a santidade da vida. A santidade da vida é intocável. Não acabe com a sua vida, não entre em depressão,
não fique cabisbaixo, não fique largado, não fique desesperado, fique alegre, porque a mensagem do nosso Cristo foi: exultai-vos quando essas coisas começarem a acontecer, porque está próxima a vossa redenção. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado. Entenderam o que é academia? E por que nós nos reunimos para isso? Exatamente para trazer conhecimento, trazer a palavra de Deus, o estudo profundo, que cada um tem o seu conhecimento. Aqui nós temos pensadores, escritores, pessoas que têm o seu valor a dar, a expor. Parabéns, Dr. Gesiel, pela sua explanação bíblica, totalmente fundamentada. E é isso que nós queremos fazer. Então, voltando só à questão do calendário, já podemos fazer, como sugestão para submeter ao nosso presidente, o calendário anual dizendo o nome do palestrante, o tema que ele vai palestrar, o dia, enquadrado nos meses de todo ano, os dias e a igreja local. Tudo isso colocado no grupo de WhatsApp para que todos saibam em que mês quem vai dar o tema sobre qual o assunto, né? A palestra sobre qual assunto, para que todos tenham o tempo de se preparar sobre os seus livros, tá? Sobre os temas específicos. Doutor Eliseu, o presidente chegou a comentar que para o próximo ano a prioridade seriam os novos acadêmicos. Então, se o plenário concordar, a gente poderia seguir essa sequência dando oportunidade para os novos ingressantes. Nesse caso seria, primeiramente, o doutor Eliobaldo, maestro Eliobaldo, depois acho que a doutora Ana Carolina, doutor Josué, doutor Daniel, Cássio, e eu acho que tem mais uma pessoa. Tem o pastor José Ricardo, da Igreja Videira. Então, aí seria essa sequência, e depois nós retomaríamos para os que já estavam na academia e que talvez já estejam há muito tempo sem ministrar essa palestra. Sim. Excelente ideia. O plenário está de acordo? Todos estão de acordo? Então, vamos registrar isso em ata também e já montar o calendário para o próximo ano, já destrinchando desta forma. E quero agradecer a nossa equipe técnica da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que está aqui. A todos vocês, muito obrigado, tá, pelo carinho de estar até agora conosco aqui. E a todos os nossos acadêmicos, aos nossos convidados que aqui estão também, muito obrigado pela presença de todos. O doutor Natan também, muito obrigado, tá bom? Por estar aqui conosco. Estamos sentindo falta só do seu fardão, da sua medalha. O senhor já tem? O senhor já tem? Tem, né? Só não trouxe. Tá. É importante que haja também essa... Oi? Sim, a nossa formalidade de estarmos todos paramentados. Tá bom? Então, com os devidos agradecimentos, quero convidar a todos para que nos coloquemos de pé. Vamos encerrar essa reunião com uma oração. Quero convidar o doutor Davi para que faça essa oração. E incluindo, por favor, o nosso presidente Roberto Bittencourt na oração pela saúde dele.